querido aluno. Aqui é Bruno Galvão, seu professor de ciências. Eu vou falar com você hoje sobre biomas e impactos ambientais. Essa vai ser a primeira parte. Na semana seguinte falarei da segunda parte. Esse é um assunto voltado para você, aluno do 7º ano do ensino fundamental. Qual é o principal objetivo dessa aula? Permitir que você, aluno, possa relacionar os biomas aos principais impactos ambientais. Bom, na última aula eu mostrei as regiões do Brasil com seus respectivos biomas. Eu vou começar deste mesmo ponto aqui. Bom, repare bem aqui o bioma Amazônia, que faz referência à floresta amazônica e ao Amazonas, portanto, essa região aí de verde. Bom, o bioma do Cerrado, que está aqui representado pela cor laranja, inclusive pega uma parte boa de Minas Gerais. Em amarelo, o bioma da Caatinga. A Caatinga, então, está mais na região nordeste do Brasil, e uma característica muito forte da Caatinga é o clima semiárido, e nós pensamos em seca no nordeste, nós pensamos nesse clima semiárido, semi de quase seco. Em azul, pegando toda a costa brasileira aqui, toda a região de praia do Brasil, até o sul do Brasil, nós temos a Mata Atlântica. Entre o Cerrado e a Amazônia, e ainda muito próximo da Mata Atlântica, bem no cantinho ali em azul escuro, nós temos o bioma do Pantanal, que é o menor bioma que temos no Brasil. E por último, bem ao sul do Brasil, numa região bem mais distante aí do Equador, então tem um clima mais temperado e um clima mais frio, que é aí o bioma do Pampa, que está localizado aí bem na pontinha lá no sul do Brasil. Bom, antes de falar dos impactos ambientais de cada bioma, é importante entender que eu vou destacar aqui os impactos ambientais que são causados pelo ser humano, pela ação antrópica. As queimadas, o desmatamento, a caça indiscriminada são algumas das atividades humanas envolvidas na extinção de espécies da fauna e flora dos biomas. Quando nós pensamos em queimadas e desmatamento, nós estamos falando de retirada de árvores, retirada de plantas, que muitas vezes são o habitat, o local onde vivem esses seres vivos, alguns animais. Então, tanto a queimada quanto o desmatamento, ela pode acabar levando à extinção de alguns animais por faltar o local onde ele vive. E no local onde ele vive, normalmente, estão aquelas... a sua nutrição, aquilo com que ele se alimenta. Por exemplo, alguns macacos precisam de se alimentar de frutas, por exemplo. Pássaros, alguns pássaros de sementes. Então, se você queima ou derruba essas árvores que contêm as sementes e as frutas, você está fazendo mal para esses animais e fazendo com que eles corram risco de extinção. E a caça indiscriminada. A caça pode ser para usar a carne de algum animal na alimentação, a caça pode ser para usar a pele para fazer alguma roupa chique de couro de algum animal, ou um tapete belíssimo e caríssimo de pele de onça, enfim. A caça indiscriminada também é um dos fatores, é um tipo de ação antrópica que pode levar à extinção de seres vivos nos biomas. Vamos falar um pouquinho de alguns biomas hoje. Amazônia. Um dos principais problemas da Amazônia é o desmatamento ilegal e predatório. O desmatamento diminui a formação de serrapilheira, tornando o solo pobre em nutrientes. Bom, nós já vimos que a floresta amazônica, na verdade, ela tem um solo pobre e arenoso. E o que mantém aquelas árvores gigantescas e toda a diversidade da floresta amazônica, o que mantém aquele solo capaz de permitir o crescimento desses vegetais maravilhosos, é o que nós chamamos de serrapilheira.
são as próprias folhas das árvores que vão caindo no chão e aquelas folhas então vão servir de nutriente, elas vão alimentar o solo, elas vão formar o solo, além dos animais que morrem ali no meio da floresta e também vão se juntar ao solo, liberando ali no solo nutrientes, sais minerais. Então, quando você provoca desmatamento, você pratica o desmatamento ilegal, as queimadas, você está tirando também do solo serrapilheira. Se você tira uma árvore, não tem folhas de árvore para cair no solo e tornar aquele solo cheio de nutrientes. E à medida que você vai tirando a árvore de uma grande região, então você vai ter também uma grande região de solo sem nutrientes. Bom, as áreas desmatadas da Amazônia, sob pastagens ou convertidas em floresta secundária, ou seja, já degradadas e abandonadas, elas somam pelo menos 80% do total que já foi alterado pelo homem. Então, parte do desmatamento, além da extração da madeira, depois que se extrai aquelas plantas dali, muitas vezes o ser humano faz pastagens naquela região, pratica pecuária, entre outros. E outra questão também importante é que, às vezes, ocorre crescimento de floresta secundária. O que é uma floresta secundária? Você tinha uma mata nativa, na floresta amazônica, sem o homem nunca mexer. Aí o ser humano foi lá e retirou várias árvores, várias plantas e utilizou essa madeira, etc. E depois de um tempo, as plantas começam a crescer ali novamente. Só que isso demora muitos anos, principalmente quando se trata de árvores de mais de 30 metros de altura, como na floresta amazônica. E essa floresta secundária, nem sempre ela é igualzinha à floresta primária, nativa. Às vezes vai se destacar arbustos, ou seja, plantas bem menores do que o que havia ali antes. Bom, as queimadas são outro grande problema na Amazônia e muitas vezes essas queimadas são realizadas por fazendeiros para ampliar as áreas de cultivo deles. Bom, as queimadas eu já falei aqui, o efeito da queimada é muito semelhante ao efeito do corte de árvores, que você está retirando ali plantas, mas a queimada ainda tem outros fatores extras. Um fator que eu posso citar aqui que é muito importante é que a queimada, além de destruir aquela vegetação original daquele lugar, a queimada também vai emitir gás poluente, no caso, o gás carbônico, e vai poluir o ar. Um dado importante, segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ocorreu um aumento do desmatamento na Amazônia em 2019. A taxa de desmatamento na Amazônia foi de 9.762 quilômetros quadrados, e isso foi medido de agosto de 2018 a julho de 2019. Esse valor representa um aumento de 29,54%, praticamente 30% é um aumento do desmatamento em relação ao ano anterior, em relação a 2018. Esse dado aqui, ele está falando então de uma medida que foi de agosto de 2018 a julho de 2019. Existem muitos dados aí, alguns dados que você pode encontrar na internet vão estar comparando só um mês. Julho de 2018 em relação a julho de 2019. Abril de 2018 em relação a abril de 2019. De janeiro a julho de 2018 comparado com janeiro a julho de 2019. Eu estou falando isso com você porque esse aqui é um número referente a este período e você vai encontrar vários números aí na internet, mesmo em sites oficiais, porque vão estar medindo momentos diferentes. O importante a se destacar aqui é que em praticamente todos os casos, mesmo comparando mês a mês, ou um semestre ou um ano, nós temos um aumento do desmatamento na floresta amazônica entre 2018 e 2019. Bom, esse mapa aqui está mostrando uma área de monitoramento e essa área aqui na região amazônica,
destaque para essa cor laranja. Está dividida em quadrados, porque essas áreas são chamadas de áreas prioritárias, e esses quadrados aí, essas regiões aí, que estão em laranja, são regiões extremamente importantes, porque nelas ocorre a maior parte do desmatamento. Esse monitoramento é feito via satélite, então é um monitoramento muito preciso. Ameaça de extinção. Nós temos aí na Amazônia esse belíssimo animal, o peixe-boi da Amazônia. Esse animal está em ameaça de extinção. Um dos motivos, inclusive, é por causa da caça dele para o uso da carne desse animal. Na Amazônia ainda, ameaça de extinção, agora eu vou mostrar aqui uma planta que é o famoso mogno. Mogno é uma árvore, a árvore do mogno é que produz uma das madeiras mais fortes e mais bonitas que existem. E hoje em dia não é legal fazer móveis desse material, de mogno, porque essa árvore está em processo de extinção, ameaçada de extinção. Bom, falamos um pouco da floresta amazônica e da questão de alguns impactos ambientais sofridos dentro dessa floresta. Vamos falar agora da Mata Atlântica. A degradação da Mata Atlântica ela está relacionada à ocupação do território brasileiro pelos portugueses, que começou no século XVI. Já vou passar para a próxima aqui, porque aí eu já falo das duas. Essa intensa ocupação do bioma foi acompanhada de atividades de grande impacto ambiental, como a exploração do pau-brasil e a agricultura. No caso da agricultura, plantação de cana-de-açúcar e café. Então, quando estudamos a história do Brasil, o descobrimento do Brasil, lá na história, nós sabemos que os portugueses, então, exploraram bastante as terras brasileiras e como os portugueses chegaram de navios, chegaram na região costeira do Brasil, ou seja, nas praias do Brasil, e é justamente a região característica da Mata Atlântica. Obviamente, então, essa região foi a primeira a ser explorada pelos portugueses, e os portugueses exploraram muito o famoso pau-brasil, que é uma madeira também de altíssima qualidade. Além disso, eles também fizeram muitas plantações, e mais para frente, junto com o auxílio de escravos, que foi uma época de grande intensidade na escravidão, e também do uso de indígenas, foi também feito grandes plantações de cana-de-açúcar e café aqui no Brasil. Essa degradação, então, ela continua até hoje, principalmente por causa da pressão urbana. Entre as espécies vegetais, muitas correm risco de extinção. Por que continua até hoje? É importante você, aluno, saber que a região de Mata Atlântica é a região que concentra 70% em média da população brasileira. É a área principal que nós ocupamos. Portanto, a Mata Atlântica é um bioma dos mais explorados por nós seres humanos e mais destruídos. Na fauna, ou seja, quando pensamos nos animais, observa-se um número elevado de espécies ameaçadas de extinção, sendo que a fragmentação deste ecossistema é uma das principais causas. Ou seja, uma das principais causas da perda da fauna, da extinção de animais nesse bioma, é justamente o fato da nossa ocupação. Com a nossa ocupação, nós destruímos a mata original, portanto, destruímos o habitat, a casa desses animais e destruímos muitas vezes o alimento desses animais também. Aqui um exemplo da Mata Atlântica que está em ameaça de extinção. Esse animal, o muriqui do norte, é o maior macaco brasileiro, ele pode pesar até 15 quilos. Está aí um animal que está em extinção, pertencente à Mata Atlântica. Temos outro exemplo aqui que eu não poderia deixar de mostrar, já que eu falei do descobrimento do Brasil, da chegada dos portugueses e a da famosa exploração do pau-brasil. Está aqui uma fotografia do pau-brasil, também espécie ameaçada de extinção. Bom,
Aproximadamente 100 milhões de brasileiros dependem desse bioma para a produção de água, manutenção do equilíbrio climático e controle da erosão e enchentes. Bom, esse número aqui, falando que 100 milhões de brasileiros dependem desse bioma da Mata Atlântica, ele é muito fácil de perceber quando eu disse anteriormente, 70% da população do Brasil está acomodada nessa região de Mata Atlântica. Então, um dado justifica o outro. Segundo os dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, coletados entre 2016 e 2018, 5 estados ainda mantêm altos índices de desmatamento. Infelizmente, o nosso estado, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Bahia e Santa Catarina. Finalmente, o último bioma que eu vou falar sobre impactos ambientais hoje é o bioma do Pampa. Então, vamos lá. O relevo do Pampa, ele é plano. E nesse relevo predomina as gramíneas. Bom, essa área, então, ela é muito conveniente tanto para a agricultura quanto para a pecuária. Se você tem um relevo plano, um relevo mais reto, um relevo sem muitas montanhas, sem muitas depressões, sem muitas elevações, vamos dizer assim, então você tem um terreno muito interessante para a plantação, você tem um terreno muito interessante para criar gado. Terrenos que têm muitas montanhas, terrenos com declives acentuados, acabam sendo problemáticos para a criação de gados, porque isso força muito o animal e esse animal, quanto mais em repouso ele ficar, mais macia a carne dele vai ser. Então, está aqui um ambiente super interessante para a pecuária, mas também para a agricultura. Bom, o uso de áreas para pecuária extensiva é um grande problema, então. Agora, por quê? Porque a pecuária, esses animais criados vão causar o pisoteamento das gramíneas. Isso vai favorecer a formação de deserto. As gramíneas, com suas raízes, elas protegem o solo, elas dão sustentação ao solo. Você pode perceber que em barragens, quando você quer evitar deslizamento, você planta gramas, você planta vários tipos de plantas que a raiz delas, junto ao solo, ajuda a proteger esse solo de processos erosivos. Agora, os impactos ambientais dos pampas são os menos estudados. Este bioma possui a menor porcentagem territorial destinada à conservação. Ele possui uma pequena parte apenas destinada à conservação justamente por falta de estudo. Então, é um território, é uma região, é um bioma pouco estudado, então pouco se sabe sobre os animais que estão sofrendo extinção nessa região ou plantas. Aqui, como exemplo de ameaça de extinção no Pampa, eu tenho aqui o caboclinho de chapéu cinzento, é um pássaro muito bonito e a ameaça de extinção dele está relacionada principalmente à retirada de alimento desses animais. Um exemplo é as sementes de araucária, que esse animal pode se alimentar, e as araucárias também estão sendo tiradas de várias regiões da Mata Atlântica e acaba influenciando também as regiões próximas ali do Pampa. Só alguns pontos principais, então. Nós falamos, então, de desmatamento, queimadas e caça indiscriminada. Lembrando que tanto o desmatamento quanto as queimadas estão destruindo o local onde os seres vivos residem. E a caça indiscriminada está diminuindo diretamente o número desses animais, porque está matando esses animais de forma direta. É isso que eu gostaria de falar com você hoje. Eu gostaria de te desejar bons estudos.